Deixa só o Jonas guardar a guitarra aqui. Glória a Deus. Bíblia chique, hein? Olha a Bíblia aqui do pregador de hoje. Jesus. E o caminho é ganhado aqui. Meu Deus. Ô glória. Estenda a mão aqui em direção à vida do Jonas, ministro Jonas. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é bom. O Senhor aprove esse dia, o qual nós chegamos até a Tua casa uma vez mais. Louvamos o Teu nome, entregamos, meu Pai, nossos dízimos e ofertas. Fizemos esse tempo de adoração. E nesse momento, meu Pai, que agora que antecede a Tua palavra, queremos Te pedir, Senhor, fala conosco. Fala conosco, meu Pai, porque a Tua palavra é espírito e vida. A Tua palavra, meu Pai, ela transforma. A Tua palavra, ela traz o impossível para a realidade. Usa o Teu servo, meu Pai, nessa noite. Que o Teu Santo Espírito traga à memória dele tudo, meu Pai, que o Senhor tem para a Tua Santa Igreja. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Meu Senhor, bênçãos na nossa vida dentro deste homem nessa noite. Que nenhuma fique retida, Pai, mas que as Tuas bênçãos sejam lançadas aos nossos corações, e em nossos corações venham ali encontrar boa terra, Senhor, para que venham multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quem aí já está edificado e cheio? Aleluia, né? Aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, não precisa de mais nada, né, irmãos? Fomos criados para adorar o Pai. Mas nós vamos ouvir o que Ele tem a dizer com a gente, né? Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Aproveitar que você está de pé, abre sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 1. A partir do verso 1. Daniel capítulo 1, a partir do verso 1. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Verso 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Você pode se sentar? Glória a Deus. Pode deixar sua Bíblia aberta, a gente ainda vai ler bastante, mais um pouquinho aí para frente. Mas eu gostaria hoje de falar de um tema, né, que é muito atual e é muito importante para a igreja nos dias de hoje, né? Quem estava na última vez que eu preguei aí no culto de jovens, né, eu prometi que eu traria uma continuação, né? Glória a Deus quem assistiu a primeira parte, né? Desse tema, né? E o tema dessa mensagem justamente é esse. Eu dei o título dessa mensagem: Princípios Indestrutíveis. Princípios indestrutíveis. E a gente vai aprender sobre isso através de um jovem adolescente chamado Daniel. E eu tenho, né, lido um pouco sobre o contexto da história de Daniel, junto com outros livros, né, que eu estou lendo, de um momento que Israel estava passando, né? Então,
esse livro de Daniel, o contexto dele, tudo que estava acontecendo juntamente, né, com os israelitas indo para a Babilônia, sendo deportados para a Babilônia, e alguns livros foram escritos, né, e profetizados na mesma época. Então, o livro, por exemplo, de Jeremias, de Ezequiel, eles também estavam profetizando tudo isso, né, que iria acontecer em Israel, né, que já tinha sido levado quase todo, né, para a Babilônia, e depois Judá, né. Então, era o começo também da queda de Judá para ser levado cativo para a Babilônia. E no meio de tudo isso, né, surge um menino, né, que a gente pode chamar de homem pela maturidade, mas um menino que era realmente servo de Deus, que era Daniel. E a gente aprende muito, né, com o livro de Daniel. Daniel é um dos livros assim que tem um contexto muito, muito grande, sabe? Porque Daniel, ele traz um exemplo de vida e ainda traz a história do fim, né? Depois ele tem sonhos, ele vai profetizar sobre coisas que a gente ainda não viu acontecer tudo, né? Então, muitas das profecias que estão nesse livro ainda vão acontecer, né? É um prenúncio do fim, e é um livro, né, que eu sugiro para os irmãos ler toda a Bíblia, mas é um livro que vocês têm que ler com muita atenção mesmo, sabe? Dê muito carinho, porque contém coisas preciosas nesse livro. E eu, né, esses dias lendo, né, um pouco sobre a história de Daniel e esse livro, cada capítulo que você vai lendo vai dando vontade de ler mais, de buscar mais, porque o Senhor, ele vai revelando muitas coisas, né, através desse livro. E, né, no meio de tanto caos que tem acontecido no mundo hoje, a gente sempre quer, né, estar atento aos sinais, estar atento a tudo que tem acontecido, né, porque se a gente estiver chegando próximo ao fim, né, é o que mais nos interessa, é nós nos encontrarmos com Jesus, não é verdade? Então, a gente sempre quer estar buscando mais desse tipo de conhecimento, né? Conhecer mais sobre aquilo que o Senhor deixou escrito para a gente, que iria acontecer. E no contexto do que eu li aqui agora, né, Daniel junto com Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados para a Babilônia. E Nabucodonosor, ele foi um rei, né, na história, aí quem estudou na escola lembra, ele foi um rei considerado muito inteligente, porque ele conseguiu tudo que ele tinha, né, primeiro com a permissão de Deus, é claro, e segundo com a inteligência que ele usou, né, para fazer com que fosse um dos maiores reinos. A Bíblia fala, né, Daniel fala que o maior reino que já existiu foi o reino da Babilônia, e Nabucodonosor está no meio dessa história toda, né? E Nabucodonosor, nessa história, ele se mostra também inteligente, porque o que ele fez? Ele pediu para escolher pessoas, né, lá no verso, deixa eu ver aqui, no verso 4, jovens sem defeito físico, de boa aparência, e olha aqui a parte mais importante, que fossem cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento. Então, o que Nabucodonosor estava pensando quando ele escolheu jovens com esse perfil? Ele queria tirar as cabeças pensantes do meio de Israel. Ele sabia que se ele deixasse pessoas, os pobres, as pessoas que não tinham muito conhecimento, elas não iriam querer fazer uma revolução e tomar o reino novamente. Não, ele foi tão, né, esperto nessa questão que ele tirou as cabeças pensantes do meio do povo ali. Justamente não para levar essas pessoas lá para a Babilônia e escravizar elas e matar, muito pelo contrário, para fazer com que elas se convertessem à cultura da Babilônia e servissem a Babilônia com inteligência. Então, olha como é que esse rei ele já pensava nessa época, né? A gente vê muito isso acontecer numa nação muito conhecida, que é os Estados Unidos, né? Então, assim, os caras que inventam aí as maiores tecnologias e que são inteligentes, assim, em outros países, os sonhos deles é estudar onde? Qual que é a faculdade mais renomada aí que a gente conhece? Harvard, isso aí mesmo. Então, assim, o sonho hoje de qualquer jovem do mundo que pretende seguir carreira, que quer estudar, é estudar em Harvard, nos Estados Unidos. E os Estados Unidos não é bobo nada, né? Ele quer pessoas inteligentes lá justamente para que eles produzam, né, tecnologia, produzam coisas que vai trazer recursos para o país deles, né? Tanto é que os Estados Unidos hoje é um dos países mais ricos do mundo por isso, porque usa da inteligência, né?
E nessa época Nabucodonosor também estava fazendo isso, né? Então Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados para estudar em Harvard, lá da Babilônia. Justamente, né, Nabucodonosor tinha esse pensamento de criar aí uma universidade lá, para que esses jovens aprendessem a cultura de lá. E quando eu estava, né, escrevendo um pouquinho de tudo que eu estava pensando nesse texto, né, eu percebi que hoje o mundo, ele tem, né, infelizmente o mundo ele tem girado em torno disso, sabe, de trazer a cultura do mundo para os lugares onde as pessoas vão absorver. Então a gente vê muito isso acontecendo nas escolas, não é verdade? As crianças hoje, elas têm sido doutrinadas desde pequenininha, né, desde 2, 3 anos de idade, coisas que para o mundo é normal, né? Então a gente tem visto aí cartilhas, né? Quem lembra daquela cartilha que eles queriam jogar nas escolas aí, né, ensinando sobre sexualidade para as crianças de 6 anos? É uma estratégia, né, do diabo de doutrinar já a cabeça da criança, para que ela, quando ela for crescendo, né, ela ache tudo isso normal, né? E qual que é o nosso papel no meio disso tudo? Fazer o inverso, né? Nós somos chamados para ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor, para que eles não se desviem, não é verdade? E não só os nossos filhos, né? Você que não é pai é chamado para doutrinar as crianças, os nossos adolescentes ao caminho do reino do Senhor, né? Então por isso que é tão importante esse ministério, sabe? Cuidar de crianças, cuidar de adolescentes, porque é ensinado muita coisa ruim a semana inteira, sabe? E se não tiver quem ensine coisas boas no pouco tempo que a gente tem, né? Como que esses jovens e adolescentes vão seguir a igreja, né? Como que vai ser a igreja do futuro aí se Jesus não voltar daqui 10, 15 anos? Para você pensar comigo, a gente tem visto isso, né, acontecer. E mais ainda do que o papel da igreja é o papel dos pais também, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência, né, que muitas das vezes a gente vai ter que desconstruir na vida dos nossos filhos, na vida dos nossas crianças, adolescentes, coisas que para o mundo é normal, né? Mas para a palavra de Deus, para esse livro, não é normal. E nós precisamos ter essa consciência, amém? Ter essa consciência de que a gente precisa fazer com que o mundo, que as pessoas entendam e conheçam a palavra de Deus. Essa questão de aculturamento, né? Eu até comentei isso no culto de jovens, o dia que eu preguei. Ela é tão interessante que ela é de muito antigamente. Então eu vou te fazer lembrar aí rapidinho da sua infância, adolescente aí, quem é acima dos 30 aí, ou tá beirando os 30 igual eu, vai lembrar que na época que você era criança, adolescente, eles falavam muito na época da quaresma, de lobisomem, por exemplo. Você não podia sair na quaresma que tinha lobisomem lá que ia comer seu pé lá, né? O saci, o curupira, né? E isso hoje em dia, né, quase não se ouve falar mais, não é verdade? Quem lembra da manga com leite? Não pode comer, né? Porque senão morre, né? Então, ó, cuidado, porque senão vai morrer. E várias outras coisas, sabe, que era contado. Por exemplo, quem já salvou sua mãe aí virando o chinelo? Porque se o chinelo tivesse virado de cabeça para baixo, matava sua mãe, né? Então você vê que muitas coisas que eram ensinadas assim de forma errada, e as pessoas absorviam aquilo como se fosse verdade, sabe? Só que ainda assim, olhando para trás, olhando para essas coisas, eram coisas ruins, mas eram menos ruins ainda do que a gente tem visto hoje, né? Então hoje tem muitas coisas, né? Eu não vou ficar citando aqui para a gente não tomar tempo com isso. O mundo tem tentado falar que é normal, que é isso, que é aquilo, mas a gente não pode aceitar. A gente precisa ter, né, convicções firmes, como foi a de Daniel, convicções de que a palavra de Deus é suprema, é a supremacia na nossa vida, e a gente não pode deixar com que nada fora do que está escrito nesse livro seja verdade na nossa vida. Então, a verdade, a palavra do Senhor, ela tem que ser primazia no nosso coração. Olha comigo lá no verso 7, aproveitar que você está com o Daniel aberto aí. A gente parou no 6, lá no verso 7, fala assim, ó: o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias começou a se chamar Sadraque,
Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Né? Até hoje, a gente às vezes conhece muito esses 3 jovens por esses nomes, né? Então tem até música, né? Sadraque, Mesaque, Abednego. Eu também costumei muito com esse nome, mas depois, quando eu estava preparando essa mensagem, eu até comecei a tirar essa cultura de chamá-los assim. Primeiro, porque não era o nome deles, né? E segundo, porque era o nome de deuses da terra da Babilônia. Então, Nabucodonosor, ele quis, né, colocar tanto a cultura da Babilônia neles, que ele mudou inclusive o nome deles, né? E quando a pessoa ela perde um nome, né, ela se torna uma pessoa sem identidade, não é verdade? E eu te pergunto, né, será que você sabe qual que é a sua identidade? Não a identidade de papel ou a carteira de motorista que você tem aí digital ou papel, mas qual que é a sua identidade de criação? Né? O que você se considera hoje? Se uma pessoa chega para você e fala, Leandro, quem é você? Né? O que você falaria? Né? Outras pessoas aí, Mateus. Se uma pessoa chega para você, quem é você? Né? Você se identificaria, né? Eu chamo Mateus, chamo Leandro, moro ali e tal. Mas além disso, né? Você se identificaria assim como uma pessoa, por exemplo, uma das coisas que eu falaria de cara é que eu sou filho de Deus. Né? Eu sou o Jonatas, né? Eu moro em Barroso, se eu não tivesse em outra cidade. Sou filho de Deus. Acho que é um princípio, sabe? É uma identidade que a gente tem que carregar em todos os lugares que a gente vai. Porque muitas das vezes as pessoas não vão saber quase nada de você em alguns lugares e vão te tratar da forma normal, como o mundo te trata, né? Mas quando a gente carrega a nossa identidade e já de cara a gente mostra para as pessoas quem a gente é, as pessoas elas começam a te tratar de uma forma diferente, né? Eu falo isso por mim. Quando eu mudei de emprego, agora recentemente, eu pensei sobre isso, sabe? Que eu não queria deixar passar, sabe, o começo, assim, que as pessoas já me conhecessem desde cara, quem eu sou mesmo, qual que é a minha identidade, a quem eu sirvo. Então, assim, nos primeiros dias, né, quando as pessoas perguntavam, quem que você é, o que você faz? Eu sou o Jonatas, eu toco lá na igreja. Tipo assim, eu não falava o que eu fazia antes, sabe? Eu era personal. Não, isso não importava no começo das conversas. O começo das minhas conversas era, eu sou filho de Deus, né? Eu sou servo de Cristo, porque é isso que eu sou mesmo, né? E o que eu faço, de vez em quando aí, é trabalhar, né? O que eu faço de vez em quando aí é pescar, eu gosto de pescar, mas fora isso, sabe, eu sou o filho de Deus em primeiro lugar, eu sou o servo do Senhor, né? E essa é a minha identidade. Daniel, ele tinha convicção disso. Ele tinha convicção que ele era filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, né? E ele decidiu não se corromper, né? Lá no verso 8, fala isso, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu para o chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Né? Daniel, ele poderia ter aceitado, né, e ele já estava preso, já estava em outro lugar, que não era a nação dele, pessoas que não o conheciam. Ele poderia simplesmente aceitar, eu vou aceitar porque senão eles vão me matar. Né, e uma das coisas, né, eu quero falar 2 coisas importantes para você nessa noite. Uma delas eu até anotei, uma das coisas importantes para você guardar nessa mensagem é que, por vezes, as suas atitudes e as suas escolhas, elas vão influenciar no reino de Deus. Então, se Daniel tivesse feito uma escolha errada, comido a comida lá que estavam servindo para ele, achando que não tinha problema, poderia ser uma pequena escolha que faria, né, teria um grande resultado negativo. Em tudo que aconteceu, né, quem conhece a história sabe que o rei só reconheceu que o Senhor era Deus através da vida de Daniel, né? Foi o primeiro a mostrar para Nabucodonosor quem era Deus. Então, às vezes a gente pode fazer escolhas que vão afetar o reino de Deus, né? Não só para você que serve num ministério na igreja, que é um obreiro, mas para você que se considera um cristão,
sabe? Porque as pessoas, elas olham para você procurando saber quem você é, e quando elas descobrem que você se intitula, eu sou filho de Deus, eu sou um cristão, eles vão te chamar muitas vezes de crente, né? Hoje em dia ainda tem um pouco essa cultura. Então, as pessoas, se elas verem qualquer coisa em você que não condiz com aquilo que elas sabem, né, do que os crentes fazem ou são, elas vão difamar não só o seu nome, mas o nome e o reino de Deus. Então, as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas afetam o reino de Deus. Eu queria que você guardasse essa primeira frase. E continuando nessa questão do verso 8, né, uma palavra que me chamou a atenção também quando eu estava lendo esse texto, é a palavra decidiu. Daniel, verso 8, Daniel, contudo, decidiu. Ele não recebeu uma revelação, ele não viu um anjo na frente dele falando, não come isso aí. Não, ele simplesmente tinha convicções e decidiu não se contaminar. Então, ele sabia que ele precisava fazer várias coisas que ele estava sendo mandado. Então, ele precisou estudar, ele precisou continuar lá naquele lugar, servindo o rei no palácio, mas ele tinha uma convicção: eu vou até onde não fere os princípios e a palavra que eu conheço, as escrituras. Porque no momento em que chegar o ponto de entrar qualquer coisa na minha vida que vai ferir as escrituras, a palavra que eu conheço, eu não vou adiante. Então Daniel, ele tinha essa convicção. Tanto é que ele chegou no ponto, ele aceitou mudar o nome dele, aceitou estudar em outro lugar, aceitou servir um lugar que não era a nação dele, morar num lugar desconhecido. Você imagina, por exemplo, você hoje, que não conhece a língua, a gente está falando dos Estados Unidos, quem aqui não conhece nada de inglês? Não sabe falar? Tem alguém que não sabe? Então, aí, imagina você que não sabe, não conhece nada quase do inglês, ser levado lá para os Estados Unidos. Hoje o presidente lá é o Joe Biden, imagina você servir ele lá na Casa Branca, mudarem seu nome, colocar o nome de um deus aí esquisito, sei lá, fala um nome de São Jorge, deixa eu colocar o nome de São Jorge. Você imagina, então, mudar seu nome, mudar sua identidade, te colocar num lugar onde você não conhece a língua para servir, e você vai aceitando. Mas aí começam a colocar coisas na sua frente que ferem a palavra de Deus. E aí você tem que tomar uma decisão: ou eu faço, e continuo aqui de boa, ou eu não faço e corro o risco de ser morto. É uma escolha, E muitos cristãos hoje estão passando por essas escolhas aí no mundo inteiro, Muitas pessoas colocam, sim, são colocadas mesmo na pressão para decidir: ou você nega Jesus ou você morre. A gente sabe que essas histórias, elas não são só dos mártires antigos, Hoje, em vários lugares, aí, em várias nações, tem ainda acontecido isso. Mas é engraçado, a gente vê que muitas dessas nações, outro dia eu estava vendo essas estatísticas, na China, por exemplo, na Coreia do Norte, são nações que não têm igrejas físicas, mas que o evangelho tem se expandido e mais pessoas têm se convertido no mundo. Então olha para você ver, E lugares que não tem um templo, igual a gente tem esse privilégio de se reunir, de falar da palavra do Senhor, de adorar livremente, e acontecem essas coisas, mas porque pessoas, elas têm sido fiéis nos seus princípios e têm pregado o evangelho, e o evangelho tem se expandido, mesmo sem ter esses privilégios que a gente tem. Uma das nações também, lá na África, outro dia eu estava vendo um pastor contar a história, que eles prenderam o pastor, o presidente da igreja, que foi batizar uma pessoa. Aí eles prenderam ele, e aí uma adolescente de 12 anos assumiu a igreja, e estava lá, pregando a palavra do Senhor, falando aquilo que ela sabia falar sobre a palavra, e lá eles cantam muito, pula muito, faz barulho mesmo. E a gente vê relatos assim por todos os lugares, que a igreja, ela não tem parado, nem pela morte, nem por coisas que às vezes a gente acha, humanamente falando, eu não aguento, viver um sofrimento, ser torturado,
né? E pessoas têm vivido isso hoje por Cristo. Isso nos faz repensar, será que nós temos tido realmente, né, um amor verdadeiro por Deus? Será que nós temos tido realmente um coração fiel, sabe, com uma fé inabalável, para que a gente suporte mesmo até na carne, se precisar, seja dor, seja sofrimento, angústia, né? Que a gente tenha essa convicção, que a gente possa ser esse tipo de cristão, por mais que a gente está numa nação que ainda é possível pregar, ainda é possível falar livremente, mas se um dia não for, sabe, se um dia for proibido e a gente começar a ser perseguido, é que você se lembre disso, que você não abra mão dos seus princípios e da sua convicção, mesmo que você morra. Paulo disse que morrer para Cristo é lucro, não é verdade? Então a gente tem que ter essa convicção. Daniel, ele sabia que era necessário fazer algumas coisas, né? Por exemplo, estudar. Eu comentei isso também um dia que eu estava falando aqui no culto de jovens, que é necessário estudar, né? Eu até brinquei com eles, uma coisa que eu ouvi outro dia, achei muito engraçado, que até queimadura tem 2º grau, né? Então por que muitas pessoas não querem estudar? Às vezes as pessoas acham que, vou estudar para quê? Né? Estudar traz conhecimento. Conhecimento traz convicções e firmeza da fé. Então, por que, né, que muitas pessoas às vezes acham que não é necessário estudar? Eu vou lá, eu vou ouvir a palavra pronta, né, lá na igreja. Eu já conheci uma pessoa, uma vez, que não sabia ler, né, não teve a oportunidade de ler, de aprender a ler quando era criança, mas ela também não queria aprender a ler mais depois de velha, não. Ela falou assim, não, eu vou na igreja, eu escuto o pastor pregar lá e tá de boa, assim, falava desse jeito mesmo, sabe, que não precisava aprender a ler porque ela já tinha quem falava para ela, né? E quando eu ouvi isso, eu falei, gente, né, como é que ainda tem pessoas que têm a mente assim tão pequena, né, que acham que um momento de culto só a gente vai conseguir entender a plenitude de Deus. Como que a gente vai conseguir entender um Deus tão grande, né? Outro dia eu falei isso, que um Deus que o universo, quem sabe, né, o tamanho do universo, a Terra é tão minúscula perto de um Sol grande, e o Sol é tão grandão, mas perto do universo, essa parede aqui é muito maior, assim, se a gente fosse considerar em escala, assim. Então, tipo, o universo é tão grande, e a palavra de Deus fala que Deus é tão maior que o universo cabe na palma das mãos dele. Quão grande é o Deus que a gente serve, né? E a gente precisa buscar conhecer esse Deus, precisa aprender mais sobre esse Deus. E se a gente não buscar a palavra dele, se a gente não buscar estudar e pedir ao Espírito Santo, né, que nos mostre mais coisas dele, como que a gente vai conhecê-lo, né? Não vai conhecer de jeito nenhum. Eu tinha um pastor que eu gostava muito de ouvir as pregações dele, ele falava que tem pessoas que, se for salva, né, se for salva, vai chegar no céu, vai sentar perto de Deus, vai falar, Senhor, tá quente aqui, né? Tipo, não vai ter assunto, porque nunca buscou conhecer o Senhor, nunca buscou entender coisas sobre Ele. Como que vai chegar lá no céu e vai conversar com Ele, né? Falar mais coisas, porque você nunca teve interesse de buscá-lo aqui, né? Mas eu acredito que vai muito além, né? Quando a gente não tem interesse, né? O pastor tem falado muito sobre isso, sobre o coração. O nosso coração, ele pode revelar que alguma coisa está errada dentro de nós, e a gente tem que buscar entender, né, as nossas motivações, a nossa vontade de querer conhecer mais o Pai, querer buscá-lo não por interesses próprios, mas realmente por amor ao Senhor. Olha comigo lá no verso 4, vou voltar um pouquinho só aqui no verso 4. Uma coisa que o mundo hoje prega comum, e eu vou te mostrar nesse verso aqui, ó, lá no verso 4 está assim, ó, jovens, que o rei estava buscando lá, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Então, Nabucodonosor, ele queria jovens sem defeitos e de boa aparência. É outra coisa que o mundo tem pregado muito hoje, né, para as pessoas, é a aparência perfeita, sabe? Então as pessoas, eu vejo todo dia pessoas falando sobre isso. Quando eu trabalhava na academia, eu ainda via mais as pessoas querendo, sabe, uma aparência perfeita, uma estética que fosse impecável. E aí, quando eu mudei para o banco, né, pastor, eu achava assim, não, lá no banco eu não vou ouvir falar nada de estética, né? Aí eu descobri que eles fazem consórcio agora também para
para a pessoa fazer cirurgias, né? Então você vê, o banco, até o mundo financeiro descobriu que as pessoas se importam tanto com isso, que eles fazem empréstimos específicos para vender cirurgia plástica, colocar silicone, implante, né? Então o mundo se preocupa muito com a aparência física. A gente tem visto isso cada dia mais. Mas, né, a gente sabe que no reino é totalmente o oposto, né? O reino é na contramão do mundo. Amém? O reino, ele não se importa se a pessoa é culta, se a pessoa é inteligente. A única coisa que eu sei que o reino fala é que os humilhados são exaltados. A única coisa que eu sei é que o reino fala é que os menores se tornarão maiores, que o último será o primeiro. É isso que a palavra que o reino fala, né? E é isso que a gente crê, no nome de Jesus. Lá no verso 13, a gente vai ler mais um verso aqui, ó. Verso 13. Aí tudo, né, antes de eu ler aqui, tudo começa a acontecer assim, de uma forma para que Deus seja revelado. Lá no verso 13 fala assim, ó, depois, Daniel respondendo, né? Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e nos trate de acordo com o que você concluir. Então Daniel, ele pediu aquele servo lá do rei para não comer a comida e ainda desafiou, né, aquele fato, né, com fé, falando que depois daqueles dias eles estariam muito melhores do que os jovens que comeram de tudo. Então eles comeram só verduras e legumes, né? E a gente sabe que realmente teve uma intervenção divina, porque por mais que seja saudável, né, se você ficar aí 15 dias comendo só alface, cenoura, você vai emagrecer muito, e talvez você vai se sentir fraco, a sua aparência vai ficar um pouco caída, porque é normal, né? São alimentos que têm poucos nutrientes, são saudáveis, mas não conseguem trazer assim tudo que você precisa. E eles fizeram esse teste, né? Eles mostraram que mesmo com o improvável na frente deles, né, eles estavam testando a fé deles e mostrando que se Deus estivesse com eles, nada de mal aconteceria, né? E eles mostrariam, né, que realmente o Senhor é Deus e não abririam mão dos seus princípios. Então, isso foi uma coisa assim muito, muito louca mesmo quando eu estava lendo sobre esse texto, porque mostra, né, que por vezes a fé ela tem que estar na frente de tudo, né? Então é igual eu disse anteriormente, nem sempre a gente vai ter uma revelação do que fazer, nem sempre o Senhor vai vir com clareza com algumas coisas. Por vezes a gente vai ter que decidir fazer certas coisas, tomar certas decisões, né? E o Senhor vai ser exaltado nessas situações, porque Ele fala, né, que tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele falou, né, vai se cumprir. Então, se você, como diz o pastor Mário, né, está dentro da palavra, está seguindo princípios da palavra, você vai ser honrado, porque o Senhor é que falou, né, não o homem, não nós que falamos, mas Ele mesmo. Isso me faz lembrar de outra coisa, né, também, que eu passei assim, quando eu estava contando aqui a questão do meu trabalho, e eu mudei de pouco, né, e eu lembro que no começo eles tinham o costume de, eu até contei isso para os jovens, eles tinham o costume de toda segunda-feira se juntar para rezar, né, e tal, o pessoal é bastante católico, a gerência, né, o pessoal, e aí desde o primeiro dia, né, como eles já sabiam, que eu já tinha me apresentado, né, eles rezaram e tal. Depois que eles acabou de rezar, eles assim, fizeram um silêncio. Aí o gerente foi e me perguntou: você quer orar? Eu falei: quero, é claro que eu quero. E sabe, eu orei, né, e pude fazer uma oração além de agradecimento ao Senhor, pude também fazer uma oração evangelística, sabe? E eu tenho visto assim, pouco a pouco, sabe, o Senhor trabalhando em situações bobas, que a gente acha que é bobo, mas que o Senhor tem ministrado naquelas vidas. Então, assim, Ele às vezes me usando, sabe, as pessoas às vezes têm alguma coisa assim, uma intriga, né, uma dúvida sobre alguma coisa da palavra. Outro dia eles chegaram e meu, Jonathan, como é que é esse negócio do fim aí, cara? O que vai acontecer? Porque o livro de Apocalipse é tanta coisa doida, né? E assim, aí fui falando para eles algumas coisas, mas eu resumi, eu falei: cara, o final é muito doido, sabe o que acontece? É muito simples.
Deus vence o mal e a gente vive com ele, sabe? Então o evangelho ele é simples. As pessoas elas tentam complicar, sabe? Tentam ser muito teológicas, né, às vezes, mas a gente sabe que a história da Bíblia, se a gente pudesse resumir ela em uma frase, sabe, é uma história de amor, onde Deus, ele mesmo com o homem sendo falho, ele resgata o homem de todo o mal, de tudo aquilo que ele mesmo fez, o homem mesmo fez, e no final Deus vence, triunfa sobre as trevas, e a gente volta a viver aquela história de amor, sabe, que ele criou lá no começo. Então a Bíblia é isso, é essa história, só que a gente, quando a gente vai lendo mais, né, a Bíblia, a gente vai ficando mais apaixonado ainda. Então, a gente não pode parar de ler, né? A gente não pode se contentar com o pouco só que a gente sabe. E aí Deus, né, ele é exaltado em tudo que acontece. Ele entra na história aqui, né, lá no capítulo 1, ele faz o rei... Não, no capítulo 2, na verdade, né, ele faz o rei ter um sonho. E aí ele cisma que os magos lá da Babilônia têm que descobrir o sonho, né? Então você imagina, além dele ter um sonho, ele quer que eles descubram o sonho. Ele falou, eu não vou contar, porque senão vocês vão me enganar. Vocês precisam descobrir o que eu sonhei e precisam interpretar o que eu sonhei. Já seria difícil se a gente ouvisse esse sonho só interpretar, né? Quanto mais adivinhar o que o rei tinha sonhado, né? E Deus é tão grande que ele revela exatamente o sonho para Daniel e ainda por cima revela o que significava aquele sonho, né? E Deus, ele é glorificado através de Daniel nesse primeiro momento, né? É muito lindo a gente ver essa história. E aí passa um tempo, né? E depois vai acontecer outras coisas, né? Então, lá no verso 19 do capítulo 2, verso 19 do capítulo 2, acontece outra coisa, né? Então, assim, Daniel sai um pouquinho aí de cena. Deixa eu ver se é o 19 mesmo. Não, é mais para frente um pouquinho. Achei, se alguém achar, da fornalha. Acho que eu não anotei a referência. Ah, tá, aqui no 16, na verdade. 16, deixa eu ver. Se alguém achar aí, me fala aqui. Isso. Três, não é 2 não, então é 3, né? Ah, tá, no verso 3 ali, né, pra frente. É isso mesmo, aqui, ó. Verso 13 do capítulo 3. Né? Nabucodonosor, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestaram culto aos meus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta e do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Pois se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha, em chamas. E que Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas se ele também não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Então, olha que fé, né, desses jovens. Eles tinham duas convicções: ou eles eram livrados, né, de tudo aquilo que ia acontecer com eles, e eles sabiam que era possível,
porque o Deus que eles conheciam era o Deus que fez milagres, né? Que, junto com Moisés, fez fogo andar no céu à noite, fez uma nuvem caminhar de dia para não ter sol na cabeça das pessoas, fez cair o maná do céu. Então, eles conheciam, né, o Deus a quem eles serviam, e eles tinham essa convicção: Deus pode nos livrar, e Ele pode ser glorificado aqui nesse reino. Mas se Ele também não livrar, a gente também não vai abrir mão desse princípio, né? Então, é a convicção de ter uma fé firme num fundamento, né, que é a palavra de Deus, que é Cristo. E a gente ter essa convicção firme, né, de uma forma que a gente sabe que Deus, Ele pode nos livrar de certas coisas, mas se Ele não livrar, ainda assim Ele vai ser Deus. Ele não vai deixar de ser Deus na nossa vida por causa disso. E esses jovens fizeram isso, né? Então eles tiveram tanta convicção que eles não aceitaram se prostrar diante daquela imagem e adorá-la. E eles falaram que ou eles morriam ou eles eram livrados, né, de tudo aquilo que acontecia. Agora, lá no verso 21, deixa eu ver aqui, no verso 20, 21, 23, ó. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram jogados 3 homens amarrados e atirados ao fogo? E eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desarmados e ilesos andando no fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então, Nabucodonosor, ele conseguiu ver de uma forma gloriosa o poder de Deus. Eles foram, né, livres da fornalha. O texto ainda vem falar que o fogo ele foi mais aquecido do que o normal, do que já era aquecida lá aquela fornalha, né? Tanto é que os homens que foram jogar eles lá na fornalha morreram antes mesmo de chegar perto dela, né? E os 3 caíram amarrados lá dentro e se levantaram e começaram a andar com o 4º homem lá dentro, né? E Nabucodonosor ficou intrigado e falou: gente, mas a gente jogou 3 e tem 4 andando lá dentro e ainda por cima andando, tem alguma coisa errada. Era Deus, né, mostrando que quando Ele quer, não existe fogo, não existe tempestade, não existe vento, não existe nada que pode impedir Ele de agir, sabe? Porque Ele que criou tudo isso. O mundo era nada, era trevas, e tudo surgiu através do seu poder e da sua glória. Então não tem nada nesse mundo, meu irmão, minha irmã, que pode te matar ou que pode te afastar da presença dele sem que Ele queira. Porque Ele é o Deus que tem todo o poder, não só um pouquinho, né? Ele tem todo o poder. Não tem doença, não tem mal, não tem potestade, não tem demônio. Satanás não pode nada com sua vida se ele não quiser, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tudo pode. E a palavra dele diz que só dele soprar, né, Ele pode destruir o mundo inteiro. Ele pode destruir um exército. E isso vai acontecer lá em Apocalipse, né? O sopro da boca de Jesus vai destruir um exército inteiro, de tão poderoso que Ele é. E nós, por vezes, né, não conhecemos o nosso Pai dessa forma. A gente acha que às vezes Deus outro dia eu até ouvi alguém falando sobre isso, eu não lembro quem, que Deus é um Deus só de coisas assim que a gente coloca categorias como importante. Deus é o Deus que vai me dar um casamento, é um Deus que vai me dar uma faculdade ou um bom emprego, sabe? E por vezes Deus é o Deus das coisas simples, né? Das coisas que você não dá às vezes muita importância, que às vezes você acha: Deus vai se preocupar se eu tenho um tênis igual eu gostaria de ter. Eu acho que o Júlio uma vez comentou sobre isso aqui. Será que Deus se preocupa com a roupa que eu vou vestir? Né? A Aline, eu acho que comentou também do Luciano Subirá, né? Será que Deus se preocupa com panetone que eu estou com vontade de comer? Ela falou sobre isso aqui domingo, né? Luciano Subirá, para quem não estava na escola dominical, Luciano Subirá estava com muita vontade de comer um panetone específico, de uma marca específica, mas ele não tinha o dinheiro para comprar o panetone. Ele estava numa outra cidade, não conhecia ninguém. Aí ele só pensou: Deus, eu queria comer esse panetone, né? E pensou, orou.
alguma coisa do tipo assim, mas não ficou só nisso, né? Não comentou com ninguém. E aí, quando ele chegou no hotel onde ele estava hospedado, a igreja que ele foi pregar pagou, né, a hospedagem e a gasolina para ele ir lá. Um homem da portaria falou, né, com ele, falou assim, teve uma moça que chegou aqui com 2 panetones e falou assim que era para entregar para você. Ela falou que estava no mercado e ouviu uma voz falando com ela assim, compra 2 panetones dessa marca aqui, leva naquele hotel e manda entregar para essa pessoa. Então, aí ele, né, conta essa história, a gente acha assim, parece uma coisa tão simples, né? Mas é Deus se revelando nas coisas simples, mostrando que Ele se importa com as coisas simples que a gente vive, com as coisas simples que às vezes você acha assim, será que Deus está realmente se importando com o que eu estou passando hoje? Sabe? Você é filho de Deus? Me responde essa pergunta. Você se considera filho dele? Será que Ele vai te dar uma pedra no lugar de um pão? Ele fala que não, né? Ele fala que mesmo nós, né, quem aí é pai e mãe sabe disso, mesmo nós que somos maus, queremos dar coisas boas para os nossos filhos, né? Ou você que ainda não é pai e mãe, mas que tem uma namorada, ou tem pai e tem mãe, se você ama eles e nunca vai dar uma coisa ruim para eles, como que o Pai, o maior, né, o Senhor, conhecido como o próprio amor, né, vai te dar coisas ruins? Então, por vezes, coisas que você e eu passamos, sabe? Ele está no controle. Ele está no controle. Ele se importa com as coisas simples. Tudo que você passou, tudo que eu passei até hoje, está no controle do Pai. E Ele se importa, sabe? São processos que Ele vai fazendo a gente viver e fazendo a gente amadurecer. A gente já está caminhando aqui para o fim, né, da mensagem. Então o Senhor se manifesta através de Daniel no sonho, se manifesta através da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha. Passa um tempo, né, ele morre, Nabucodonosor morre. Depois o filho dele vai ter uma visão e ninguém consegue também entender a visão lá de uma mão escrevendo no reboco, né? Aí eu não vou contar tudo para a gente ganhar tempo, mas leiam depois aí até o capítulo 6, vai contar essas histórias. E Daniel vai lá novamente, né, e mostra para aquelas pessoas que existe um Deus, né, que conhece tudo, que é dono do conhecimento e que revela coisas para ele, né? E aí Deus novamente é glorificado através da vida de Daniel. Depois lá na frente, né, vai mudando o governo, né, muda de novo, acho que é Dário, se eu não me engano, que vai começar a governar lá na frente. E Daniel ainda está lá, então você vê que passou reinos, né, e Daniel ainda continuou ali mostrando a glória do Senhor naquele lugar. E continuando fazendo aquilo que ele já fazia mesmo, né? Então depois eles vão querer fazer uma armadilha para ele, para que ele não orasse, né? E o Senhor ele vai mostrando, né, para aquelas pessoas, para aquela nação, que Daniel é um servo fiel e que ele não o abandonaria, que ele não deixaria que o nome dele fosse envergonhado naquele lugar, né? E a gente vai caminhando aí, eu vou ler só mais um trechinho aqui de tudo que acontece também, lá no capítulo 3, 4, não, lá no 6. (6, 16), né? Então uma história também muito conhecida aí que aconteceu com Daniel. Então depois de tudo que aconteceu com Daniel, ainda por cima eles tentaram matar ele de novo, né? E aí lá no verso 16 vai falar assim, o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel, jogaram ele na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Tamparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel e selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Aí a gente vai já pular aqui para ganhar tempo. Lá no verso 20, quando eles voltaram, né, para ver o que tinha acontecido, quando se aproximaram da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões?
Daniel, lá dentro da cova, respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal nenhum, ó rei. E o rei muito se alegrou, ordenou que tirasse Daniel da cova, e quando o tiraram da cova, viram que ele não tinha nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. Antes que chegassem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram todos os seus ossos. Mais uma vez, né? Deus é glorificado. Deus é exaltado na Babilônia, através da vida de um homem que decidiu ter princípios indestrutíveis. Não deixou, em momento nenhum, que a cultura da Babilônia influenciasse ele de comer comidas ruins. Em momento nenhum deixou que a cultura da Babilônia deixasse ele de servir a Deus. Em momento nenhum deixou que a cultura da Babilônia o fizesse parar de ter um relacionamento com Deus através das suas orações. E a gente vê Deus se manifestando, sendo exaltado e mostrando para aquela nação que é Ele quem rege tudo, que é Ele que faz acontecer, que quando Ele quer, nada impede Ele, porque Ele é Deus, né? Então, por fim, o que eu trago como lição, né, dessa história que eu quis contar aqui hoje, né, uma pregação até que eu quis fazer de uma forma diferente, que é a gente pegar aspectos de uma história simples, né, que a gente conhece desde criança, aí quem frequenta a igreja desde criança ouve essas histórias lá na escola dominical, né, e trazer aspectos de uma história como essa para a nossa vida hoje, sabe? Porque Daniel, né, a história conta que ele era um adolescente de 14 anos, mais ou menos, de 14 a 16 anos, né? Então, talvez, né, o mundo pode considerar um adolescente nessa idade imaturo, não sabe tomar decisões, sabe? Mas quando nós, independente da idade, temos o Espírito Santo em nós, temos convicções firmes, né? Nós temos toda a maturidade para tomar decisões desse tipo, de não nos contaminar, de não abrir mão dos nossos princípios, sabe? E aí Deus, Ele tem falado com a gente, né, que a gente tem que realmente não abrir mão de muitas coisas que a gente às vezes abre mão, sabe? De por vezes a gente sabe que é errado e mesmo assim quer fazer. Paulo mesmo fala sobre isso, né, que o mal que a gente não quer, a gente faz, e o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, né? Um homem, um apóstolo, que foi reconhecido aí como um dos maiores apóstolos, né, e pregou tanto o evangelho, fez coisas, sinais, maravilhas, fala sobre isso, né, que existe um mal que quer nos fazer errar, que quer nos fazer desviar, né, e o Senhor, Ele tem nos chamado a ter princípios que não se corrompam, como Daniel fez, né, não se corrompeu, teve uma vida íntegra e santa diante de Deus, e o Senhor o honrou, né, e tenha certeza de uma coisa, que aos olhos humanos, né, por vezes a gente às vezes vai achar que Deus, Ele vai honrar tudo aqui nessa terra, mas nem tudo vai ser honrado aqui nessa terra, né? Muitas pessoas estão morrendo hoje, como eu disse, pelo Evangelho, mas elas têm uma convicção, né, que a morada delas e o tesouro que elas têm não estão aqui nessa terra, estão lá no céu. O nosso galardão, a nossa maior riqueza não está aqui nessa terra, não está nas coisas que a gente tem, nos bens, no trabalho, muito pelo contrário, está lá no céu, porque é lá a nossa morada, é lá a nossa habitação final, né? Nós vamos viver com o Senhor para sempre lá, amém? E isso é que a gente tem que ter convicção. Então, se a gente tem essa convicção, a gente não pode mais viver de qualquer jeito aqui nessa terra, a gente tem que se posicionar, sabe, em meio ao pecado que a gente vê todos os dias, em meio às coisas ruins que nos cercam, né, fazer com que essas coisas não entrem em nós, mas pelo contrário, que onde estivermos, os ambientes onde nós andarmos, sejam influenciados pela glória e pela cultura do céu, amém? Então, eu deixo para a gente pensar sobre isso, sabe, que o Senhor, Ele vai
por vezes Ele vai se manifestar também aqui nessa terra, através da nossa vida. E Ele vai muitas vezes te levar a lugares para mostrar quem Ele é, sabe? Então ande com essa convicção todos os dias, que o Senhor, Ele está na sua vida e Ele quer se revelar para as pessoas. E muitas vezes Ele vai se revelar até mesmo com sinais, com prodígios mesmo, sabe? Então você tem que andar todos os dias preparado espiritualmente, com convicções que o Senhor vai se manifestar através da sua vida, onde você estiver, seja no mercado, seja no trabalho, né? Não sei, a gente não sabe como Ele vai fazer, não tem um padrão, mas a gente tem uma coisa, uma convicção, uma certeza, que Ele está com a gente, até a consumação dos séculos, Jesus disse. E onde a gente está, o reino de Deus também está. E se o reino de Deus está ali, né, Ele precisa se manifestar, Ele precisa realmente mostrar a glória de Deus, onde nós pisarmos, onde você pisar. Então que essa seja, né, a sua convicção, para que todos os dias, né, você lembre-se disso, que o Senhor, Ele está contigo, e onde você estiver, Ele vai também estar. E onde o Senhor está, né, muitas coisas podem acontecer, a gente sabe disso. E que, né, todos os lugares onde você pisar, acima de qualquer coisa que Ele possa fazer, que a glória dEle transpareça através da sua vida. Amém? Vamos orar? Que o Senhor, Ele fale, né, aos nossos corações através dessa mensagem. Eu tenho certeza que Ele já falou. E que a gente se lembre disso, né, no dia a dia. Que a gente às vezes se distrai, né, muito facilmente. A nossa vida, ela é cheia de distrações, a gente é cheio de compromissos, tem muita coisa para fazer. Mas de tudo que eu falei aqui nessa noite, né, uma das coisas mais importantes é você lembrar que você possui uma identidade, que o Senhor quer que você carregue essa identidade por onde você for, que você manifeste essa identidade nos lugares onde você andar, e que você não abra mão dos princípios que tem aqui nesse livro, para que o nome dele seja reconhecido e engrandecido através da sua vida. E eu tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas através de vocês e através de mim. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez, Senhor, estar aqui na Tua casa, mais uma vez, Senhor, estar na Tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que cada um de nós, Senhor, manifeste a Tua glória, Pai. Que cada um de nós, Senhor, seja reconhecidos em primeiro lugar, Pai, como filhos de Deus, como aqueles que te servem, Senhor, como aqueles que não abrem mão dos princípios do céu, Pai. Ó Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, para que cada oportunidade que nós tivermos de pregar, de falar do Teu Evangelho, não passe em branco, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, cria, Senhor, oportunidades para que nós possamos mostrar a Tua glória, para que nós possamos, Senhor, levar o Teu reino nessa cidade, onde nós passarmos, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que a Tua obra é grande na vida dos Teus filhos, Senhor, da Tua igreja, e eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem pressa em cumpri-la, Pai. Coloque em nós um coração disponível, Espírito Santo, e que nós também nos posicionemos cada vez mais no Teu reino, que a Tua palavra seja verdade absoluta na nossa vida, para que nós a preguemos por todos os lugares onde nós andarmos, e que o Teu nome, Senhor, no final de tudo isso, seja glorificado. É por isso que eu oro, Pai, e já sou grato, porque eu sei que o Senhor está conosco, está aqui neste lugar, e está conosco em todos os lugares que nós vamos, Pai. Por isso eu sou grato a Ti, no nome de Jesus, amém. Dê uma linda salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Jonas, todas as vezes que eu vejo alguém pregando Daniel, eu gosto muito do versículo 13 do capítulo 5. Coloca para mim, por favor. Daniel 5:13. Que quando, como você mesmo disse, o termo revoco, né? Gostei do termo revoco, né? Imagina, vocês estão numa festa, o rei Beltesazar tinha feito um banquete, era um banquete pagão, era de certa forma próximo de uma orgia, e aí no auge ali da embriaguez deles, da blasfêmia, do descaso, eles falam assim:
busquem lá os utensílios do templo. Busquem lá os utensílios do povo de Israel. E eles foram lá, buscaram as taças do templo, as colheres do templo. Aquilo era um sarcasmo, era um intento de humilhação, era soberba, arrogância. E eles começam agora a festar e tomar essas bebidas nos copos do tabernáculo, do templo. E aí aparece uma mão na parede gigante. E a mão escreve: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. O rei fica horrorizado, fica em choque. A Bíblia fala que ele fica em choque. Ele entra em pânico. E aí as pessoas tentam acalmá-lo, não dá muito certo. Aí a mãe dele entra na história e fala assim: meu filho, fique tranquilo. Aqui no nosso reino tem um homem lá no tempo do seu pai. Deve estar velhinho hoje. Mas nunca teve um homem com inteligência nesse reino aqui, daquele que aquele homem tinha. E ela fala: o Espírito dos deuses habita nele. No entendimento dela. E aí eles buscam Daniel. Aí imagina chegando o velhinho. E aí essa pergunta eu acho muito forte. A tradução da NVI eu nem gosto muito. A da Ara diz assim: é você ainda o mesmo Daniel? É você o mesmo? Né? Olha que chiqueza, meu Deus do céu. Troca a NVI por outra, vamos ver se é a revista corrigida. Vamos ver se é a Ara. Almeida, revista corrigida. Não, aí não é Ara, né? Revista corrigida é C. Não tem problema, tudo bem, né? Uma das traduções da Almeida fala isso. É você ainda o mesmo? Ou seja, a sua essência. És tu aquele Daniel? Ainda aquela unção ainda se move dentro de você? Aquela presença de Deus ainda está dentro de você? Porque se for, aí o rei começa: olha, me traduz isso que eu vou te oferecer, isso e aquilo. E ele fala: eu vou traduzir, mas eu não quero nada disso. Era o mesmo homem ainda. Continuava rejeitando os manjares do rei. Continuava. Décadas passaram ali, ele continua rejeitando os manjares. Ele continua se mantendo firme. E como ele diz no capítulo 1, né? Resolveu firmemente não se contaminar. Meu Deus, essa é uma boa história, Jonas. Leia Daniel, amém? Você foi abençoado nessa noite? Deixa eu parar aqui, que senão eu vou entrar nesse texto, eu gosto muito dele. Que Deus abençoe sua vida, guarde você, te dê uma noite de descanso abençoada, reparadora. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela tua palavra ministrada aqui. Quero te pedir, Senhor, nos leva para nossa casa em paz, em segurança. Guarde o nosso coração. Nos dê uma noite de sono, meu Pai, reparadora. Meu Pai, te apresentamos na sua manhã, Senhor. É o Senhor que cuida do nosso despertar, Pai. Colocamos em tuas mãos todas as nossas necessidades. É o Senhor que nos dá o pão de cada dia. É o Senhor que provê o ar que respiramos, Pai. Então, Senhor, cuida de nós, Senhor. Nós nos colocamos em tuas mãos. E que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Eu queria só pedir um favorzinho para você não ir embora. Não precisa ser todo mundo não, tá bom? Nós precisamos empileirar essas cadeiras assim, ó. Porque vocês estão vendo que eles estão pintando aqui a lateral da igreja, né? E amanhã o Braidinho vai fazer bastante sujeira aqui. Ele vai lixar isso aqui. Então, pelo menos isso, vamos só fazer... como é que chamaria? Vou empilhar ela. Tuc, 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 tuc. Tuc, 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 tuc. Isso, então tá bom. Fecha pro corredor, pode ser?
Obrigado, bom descanso. Deus abençoe. Não precisa todo mundo não, tá? Um por fileira ajudando já tá bom.